Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre acumetria. Vamos só esperar as pessoas entrarem e a Érica também entrar. Olá, Adri. Olá, sejam bem-vindos. Olá, vamos só aguardar a Érica entrar. Só mais uns minutinhos. Oi, Dione, tudo bom com você? Oiê, tudo bom? Tudo bem, e você, Érica? Tudo bom também. Então tá A bom. internet rodou horas para conseguir entrar, já estava ficando desesperada que não fosse É, entrar. é a sobrecarga, né? Tem pouca gente usando, né? Pois é, mas parece que aqui em São Paulo está acabando, né, a história. Vamos ver. Então, né? Agora que eles conseguiram contaminar 70% da população, agora acaba, né? Tenho até medo dessa reabertura, para te falar bem a verdade, mas tudo bem. Oremos, oremos, Oremos que é o que nos resta fazer na vida. basicamente. Bom, vamos começar? Vamos. Eu tinha falado de reservar um garfo, né? Porque a ideia era tentar reproduzir com o garfo um diapasão. Dá até para fazer, fica bem agudo o som. Então, quem quiser tentar, eu acho que não custa tentar, né? Pode ser que a experiência funcione ou não. O meu garfo eu esqueci. Mas usaremos a lixa como um garfo, mas tudo bem. Será que as pessoas conhecem o que é acumetria? Porque eu Olha, acho que é elas falado bem en passant na faculdade agora, né? sim, são procedimentos que são mais passados, porque eles caem em prova de concurso do que realmente a explicação a fundo sobre eles e a utilização na prática. Eu, em particular, adoro uma acumetria, né? Eu gosto muito do diapasão. Eu acho que ele dá para gente uma resposta rápida e eficiente. E mostra pra gente, e sem muito artefato, né? Que a gente vê muito aparelhos eletrônicos que produzem certos artefatos, e você fica com a dúvida: isso é ou isso não é uma resposta? Tipo a Z26 imitanciômetro. A resposta dele, em geral, tem alguns artefatos. Eu posso falar que eu trabalho com ele porque eu não consegui comprar um AZ7, então eu tenho um AZ26. E é uma resposta com bastante artefato, né? E o diapasão dá para gente uma resposta limpa, né? Além de ser rápido de ser feito, né? É só percutir lá, colocar no paciente e a resposta tá ao vivo e a cores. A única coisa é que ele exige um treino do avaliador prévio, né, Érica? Porque tem local certo para posicionar, tem medidas certas a serem seguidas, tem que tomar muito cuidado para não encostar no pavilhão do paciente, para não causar uma terceira vibração. Então, eles são testes precisos, menos o Schwab, né? Que
Não, o Schwab a gente pega como referência o avaliador, né? Se você pega um É, avaliador que tem uma perda surdo, auditiva, já foi para o espaço. mas o Weber e o Rini, eu acho que eles são bem confiáveis, assim. Tanto que a gente faz o Weber com o vibrador ósseo no audiômetro, né? A gente tem essa possibilidade de realizá-lo, além do diapasão. Mas então, vamos explicar o que é a acumetria? Vamos lá. Todo mundo conhece um diapasão? Eu devia ter ido até o consultório pegar o meu. O diapasão, ele parece um garfo, só que ele tem duas pontas, né? Ele é um U com uma haste inferior. Para que se usa o diapasão, né? O diapasão é muito utilizado para afinação de instrumentos de percussão, de instrumentos sonoros. Então, piano se afina com o diapasão, o violão se afina com o diapasão. E na audiologia a gente usa o diapasão como uma forma de fazer testes de audição. Esse aí que a Aline está mostrando para a gente são alguns diapasões, dependendo do diâmetro do diâmetro e do comprimento desse diapasão, ele vai vibrar em diferentes frequências. Isso. Então, o que a gente vai encostar no paciente? A gente vai encostar a haste do diapasão. Então, quando você percute o diapasão, não adianta você pegar no garfo dele, porque essa é a área que vai vibrar no diapasão. Então, você tem que pegar o diapasão pela haste e posicionar, se estiver fazendo Weber, na testa do paciente, na região central, onde você colocaria o vibrador do seu audiômetro, ou na mastoide, ou perto do pavilhão, no caso do Rini e do Bing. Bing, 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 coelho ricochete. Só os velhos entenderão. Difícil. Bom, e é importante também a gente posicionar corretamente no pavilhão, porque se você posiciona de forma errada, você não vai ter uma medida confiável. Outra coisa importante para a gente entender. O tempo que a gente mantém a audição quando está com o diapasão, em geral, são 20 segundos para a via óssea e 40 segundos para a via aérea. Então, a gente vai ouvir mais por via aérea. Se a gente ouvir mais por via óssea, a gente já tem um indício que tem alguma coisa acontecendo nessa orelha. Deixa eu só tirar o som aqui, gente. O meu também está aqui desesperado, apitando. Então, o Weber acumétrico é como funciona o Weber audiométrico. Eu vou percutir o diapasão e colocar no meio da testa do paciente. E pedir para o paciente lateralizar para o lado que ele ouve mais alto. Quem está com o garfo na mão, percute o garfo numa superfície. Cuidado para não percutir na superfície do móvel de madeira, senão você vai fazer um dente no móvel de madeira. Percute e coloca na testa. Se você tampar uma das orelhas, você vai ver que o som mais alto vai ser exatamente para essa orelha que você está tampando. Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente tem um paciente com perda condutiva unilateral, o paciente vai lateralizar para o lado dessa perda condutiva, certo? Então, mas isso é muito simples, isso é fácil de ver. O imitanciômetro pode dar essa resposta. Ok, o impedanciômetro, se tiver uma curva tipo B, uma curva tipo C, você vai saber que tem uma perda condutiva. Quem trabalha em serviço público conhece que nem sempre o impedanciômetro está presente. Eu conheço um serviço que está há 16 anos, ou 6, acho que são 6 anos, com o impedanciômetro na fila do conserto. Não, então isso quer dizer que se você quiser usar o teu impedanciômetro como fonte de referência para tirar dúvida de um exame, você não vai conseguir. Às vezes no serviço trabalham 2 fonoaudiólogos e você tem X tempo para fazer o exame. Já perdeu um tempo grande fazendo audiometria, porque teve que mascarar, porque teve um monte de coisa. Se você fizer com o diapasão, ele pode ser muito rápido e
tirar a tua dúvida pontual. Esse paciente é condutivo unilateral? Porque se você mascarou um neurosensorial de forma errada, ele pode ser que dê um condutivo unilateral, mas na verdade ele é neurosensorial, por um erro de mascaramento. Então, condutivo unilateral, acionou, lateralizou para o lado do condutivo, joia. Lateralizou para o outro lado, tua audiometria está errada. É quase que certeza que isso aconteça. Porque a gente tem que pensar o seguinte: quando se fala de uma perda condutiva, eu não tenho um problema na sensibilidade. Eu tenho um problema no acesso do som até a cóclea. Então, eu tenho uma rolha de cera, eu tenho uma otite, eu tenho uma disjunção de cadeia, tenho um enrijecimento de cadeia tímpano-circular, que a hora que eu coloco o estimulador na mastoide, no caso, o diapasão aqui, eu elimino essa entrada por aqui para que eu tenha ativação da cóclea. Então, com isso, a gente diz que o paciente tem uma melhor reserva coclear, por quê? Porque eu paro de passar o som por esse caminho e passo a estimulação diretamente do osso para a cóclea, tá? Então, se você faz o Weber, né? Então, pôs no centro da testa e ele lateralizou para o lado onde tinha um gap, tá correto. Por quê? Porque justamente aqui é onde eu teria maior reserva coclear. Além do que esse bloqueio de orelha externa, orelha média que a gente tem, forma uma caixa de ressonância. Como que você pode saber disso agora? Tampa o seu ouvido e fica falando nha, 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 nha. Você vai ver que vai escutar o nha, 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 nha muito mais alto na orelha que está ocluída. É a sensação do resfriado, é a sensação que você tem quando está com qualquer secreção a mais chegando na sua orelha. Certo? Sim. Acho que o Weber é o que mais é o teste mais conhecido, né? É Sim. O que causa menos confusão. Então, quando que a gente vai usar o Weber? Né? Então todo paciente eu vou usar o Weber? Se você tiver um paciente com uma condutiva bilateral simétrica, o Weber não vai te dar a resposta que objetiva alguma. Se você tiver uma perda bilateral neurosensorial simétrica, ele não vai ter vantagem nenhuma. Agora, se você está em dúvida, por exemplo, você tem uma perda auditiva bilateral, só que um lado é neurosensorial, do outro lado é condutivo. É raro acontecer? Não. Pode acontecer com bastante frequência. Você já tem uma perda auditiva e fica resfriado, certo? O que vai acontecer se eu tenho uma perda leve neurosensorial à direita e uma perda leve condutiva à esquerda? Ele vai lateralizar para o lado condutivo. Se eu tenho uma perda moderada condutiva do lado esquerdo e uma perda leve neurosensorial do lado direito, ele vai continuar lateralizando para o lado esquerdo. Porque a gente tem a reserva coclear, a gente tem a melhor reserva coclear e o efeito e a caixa de ressonância formada pela secreção ou qualquer que seja a patologia que pegou orelha externa e orelha média. Isso. E ele também te dá noção se você, por exemplo, estava na dúvida se tinha, por exemplo, não mascarou muito bem e acha que está com uma curva sombra, né, de neurosensoriais. Então, ele também vai te direcionar para o lado aonde a perda neurosensorial for menor, né? Então, se você tiver uma assimetria entre neurosensoriais e ficou na dúvida se a sua áudio tem uma curva sombra, ele também vai te ajudar quanto a isso. Às vezes, o paciente anacúsico unilateral, né, Érica, ele é um paciente rápido de você atender, porque um lado ele não ouve mesmo, mas se você não tiver muita experiência, você transforma aquela anacusia numa curva sombra. Então, tá na dúvida se é anacúsico, faz o Weber, né, entre duas neurosensoriais, que ele vai te dizer com toda certeza se aquele lado realmente está ouvindo ou não. E ele é muito rápido, né? Eu acho que a grande vantagem do acumétrico é ele ser um teste rápido e eficiente. O Rini. Alguém já ouviu falar do Rini? Sabe para que serve?
delay da resposta. O RINE é menos utilizado. Você não vai fazer a comparação entre as duas orelhas, você vai comparar uma orelha com ela mesma. Então, é um teste que costuma ser bastante útil também se você tem dúvida se a perda é neurosensorial ou condutiva. Na minha experiência, eu sempre gostei mais de fazer o RINE ao contrário. Eu sempre faço das duas formas. Eu faço como a literatura manda, mas eu também faço como a literatura não manda, que é ao contrário do que a literatura preconiza, que eu acho que a resposta do paciente é mais fácil. Então, como que faz o RINE? Você vai lá, percute o diapasão e coloca o diapasão na mastoide. Risco número um, encostar no pavilhão. Se você encosta no pavilhão, você cria uma segunda fonte de vibração, que o pavilhão vai vibrar e, obviamente, vai amplificar esse som. Então, você tem que colocar na mastoide, como se você estivesse fazendo a via óssea do paciente. Lembrando que para a via óssea, a gente não pode encostar o vibrador na mastoide, no pavilhão auditivo do paciente. Ele tem que ficar equilibradinho aqui na mastoide. Então, percutiu, coloca na mastoide. O paciente para. Qual é a orientação? Quando parar de ouvir, vai sinalizar. Então, tá lá com o vibrador na mastoide, parou de ouvir, coloca o vibrador no pavilhão. Cuidado para não colocar o vibrador nessa posição, que senão o paciente não vai ouvir. Porque quando você percute o diapasão, a vibração vem para cá. A vibração não sai assim do som. A propagação do som se dá neste sentido. Então, nada de colocar o diapasão assim e falar, então não deu, ele não está mais ouvindo. Então, o RINE é negativo, porque a via aérea está ouvindo menos que a via óssea. Não, você está colocando errado. Então, percute o diapasão, colocou na mastoide, parou de ouvir, coloca na frente do pavilhão, certo? Certíssimo. Lembrando de também, na hora que trouxer ele para o lado do pavilhão, não encostar no pavilhão, tá, gente? Sim, bastante é bem útil não encostar. E a gente também tem que tomar um outro cuidado justamente na hora de percutir, né, Érica? Que é assim, não é nem para tirar o pó do diapasão e nem para achar que é baqueta e sentar o martelo, assim, né? Por isso que a gente fala assim, que para você usar um instrumento desse, você precisa treinar bastante a sua mão. O avaliador tem que ter muitas horas de treino para entender o quanto ele precisa usar de força para percutir e o posicionamento deles no local onde vai ser feito. Tem paciente que a hora que você tira da mastoide, ele tem a mania de virar o rosto, assim, ó, né? Então você tem que orientar o paciente que é para não virar, porque se você faz isso, você tira o diapasão da posição na frente do pavilhão auricular. Tudo bem? E por questão de tempo de vibração, quando o paciente fizer isso, você já faz assim no diapasão, já fala para fazer o diapasão parar de vibrar e recomeça o teste, né? Porque esse é um teste que vai demorar 30 segundos no máximo. Não dura mais que 30 segundos. O tempo de audição de via óssea é de 20 segundos. Se ele voltar a ouvir para via aérea, você não precisa esperar que ele pare de ouvir por via aérea, né? Ouviu por via aérea, ok, a gente continua a vida, tá? Então, vamos lá. Percutiu o diapasão, colocou na mastoide, paciente parou de ouvir, colocou na via aérea. É considerado positivo quando o paciente volta a ouvir na via aérea. Então, isso quer dizer que o tempo de audição dele por via aérea é maior que o tempo de audição dele por via óssea. Negativo quando ele está ouvindo por via óssea, você colocou na via aérea e ele parou de ouvir. Não tem som. Isso é um RINE negativo. Existe o RINE positivo encurtado, que é quando você percute, parou de ouvir, você colocou na via aérea. Então, teórica, vamos lembrar, por via óssea, nossa audição é de 20 segundos, por via aérea é de 40. Então, o paciente teria que ouvir mais 20 segundos por via aérea. Percute o diapasão, coloca, ouviu 20 segundos, ele tem que ouvir mais 20 segundos aqui. É considerado encurtado quando esse tempo de audição por via aérea é menor que 20 segundos.
Eu acho isso subjetivo demais. Eu não sei a Aline o que ela pensa, mas eu acho esses 20 segundos muito subjetivos, uma vez que você mudou este vibrador de lugar. Então, eu acho que o gato está subindo para ir para a janela aqui atrás. Então, eu não, esse positivo encurtado, Elaine, tudo bom? Eu tenho um pouco de receio, mas eu acho que o Rini, enquanto positivo e negativo, funciona muito bem. Isso. Então, agora falando da normalidade, do que a gente considera, né? Quando a gente tem um rim positivo, acontece normalmente em pacientes com audição normal ou com uma questão neurosensorial não tão grande, então uma perda máxima moderada. Quando a gente tem um rim negativo, a gente tem chance de ter uma alteração condutiva, mas ela também pode ser mista. Lembra? Se a gente tem uma perda mista, o que acontece com a nossa... A gente tem tanto problema na condução do som quanto na sensibilidade. Tá? Agora, quando a gente tem esse rim positivo, porém encurtado, são perdas neurosensoriais maiores, então acima de moderadamente severa, porque eu não vou abandonar esse termo, desculpa, não adianta, eu gosto de moderadamente severa e eu vou continuar falando. Eu também, moderadamente severo, moderadamente severo, moderadamente severo. Eu também garrei paixão por ele. Mania de mudar as coisas. Não era tão bonito, funcionava super e dava um acalanto pro paciente. Ah, a minha perda é moderadamente severa, ela não era severa. É um alento pro coração. Gente, a gente é muito fonossauro, tá? Então a gente tem essas manias aí, mas tudo bem. A hora que vocês virarem fonossauros, vocês vão entender, não é? Exatamente. Muito bem. Mas aí vocês não vão ter o moderadamente severo porque ele foi extinto. A gente aí vai carregar ele. Já virou fóssil, junto com a gente. Então, pessoal, comparação da orelha com ela mesma é o rim. Para saber se o tempo de condução de via aérea, de via óssea, de via aérea tem modificação. Teve uma modificação. O positivo encurtado é quando você tem a via aérea ouvindo mais que a via óssea, porém em tempo encurtado em relação àqueles 20 segundos preconizados. Isso. Aí a gente tem o Bing, que eu não consigo o Bing eu gosto do Bing. O que é? Todo mundo lembra da anatomia da orelha? A gente tem uma pecinha aqui na orelha que parece uma portinha, mas que na verdade chama tragus. Isso. Então o tragus vai ser o objeto de estudo para o Rini. Então, pro Bing. Desculpa, para o Bing. Então você acionou o diapasão, percutiu, colocou na mastoide. Vai pedir para o paciente tampar o tragus. Se a hora que o paciente tampa o tragus, ele ouve mais alto, é sinal que essa orelha não tem uma perda condutiva, certo? Se eu peço para o paciente ocluir o tragus, ele fala para mim que está ouvindo exatamente a mesma coisa, com o tragus aberto ou com o tragus ocluído, quer dizer que ele tem uma alteração de condução do som. Todo mundo entende? Quando eu ocluo meu tragus, eu provoco uma perda auditiva condutiva. Quando eu deixo meu tragus aberto, eu estou liberando a passagem do som. Então, percutiu para o diapasão, colocou atrás da orelha. Se a hora que o paciente oclui o tragus, ele fala para a gente, eu estou ouvindo melhor, quer dizer que aquela orelha não tem obstrução, que quando eu provoco artificialmente uma obstrução, eu tenho elevação do som. Então, essa orelha tem uma perda condutiva. Tem uma perda ou é normal ou tem uma perda neurosensorial. Agora, quando eu produzo artificialmente uma perda condutiva e essa produção não me dá alteração na qualidade do som, quer dizer que esse paciente não tem nenhuma alteração, quer dizer que a alteração dele é condutiva e não neurosensorial ou normal. Isso. Tudo bem? Então,
Isso, mas os cuidados de sempre, mostrar para o paciente como é que oclui o tragus, né? A gente tem hoje uma moda muito linda de colocar piercing no tragus, aí tem que pedir para o paciente tirar. Sim, tem que pedir para o paciente tirar o piercing do tragus, porque senão você machuca, tá, pessoal? Então, são muitos cuidados que a gente tem que levar em consideração, por quê? Porque eles são testes, apesar da gente ter um instrumento calibrado, que é o diapasão, ele depende muito da nossa execução, Sim. tá? Mas E a gente tem o Shuabá, né? O Shuabá é o renegar de Deus, né? Porque o Shuabá vai fazer a comparação da audição do paciente com a audição do examinador. Então, a gente tem que partir do princípio que o examinador tem uma audição absolutamente normal. Se o examinador não tiver uma audição normal, acabou o seu teste na largada, né? Porque ele vai percutir o diapasão, colocar no paciente. O paciente deixa de ouvir, o examinador coloca na mastoide dele. E se ele continuar ouvindo, é sinal que o paciente ouve menos que ele. Mas é a única coisa que a gente vai ter de referência, né? Então, vamos imaginar que o examinador, eu tenho uma audição absolutamente normal, percuti o diapasão, coloquei no paciente. A hora que eu coloco em mim, eu continuo ouvindo. Então, quer dizer que o paciente tem uma perda auditiva, provavelmente neurosensorial. Porque se ele porque tiver uma perda auditiva condutiva, quer dizer que ele ouve muito mais tempo por via óssea do que eu ouço, certo? Porque ele tem uma caixa de ressonância que eu não tenho. Então, percutiu o diapasão, colocou no paciente, ele para de ouvir, eu coloco na minha mastoide, eu não ouço, quer dizer que ou o paciente ouve, é normal e ouve melhor, tem uma audição melhor que a minha, ou quer dizer que meu paciente tem uma perda condutiva. Serviu para muita coisa? Não, só para atrapalhar a nossa vida. Além de tudo, a gente não era surdo no começo do exame e acaba o exame como surdo, né? Leva uma notícia para cá. não, e tem uma outra questão, né? É como, sim, tem um tempo, né, de audição, então, o paciente ouviu 20 segundos, é aquilo, gente. Usar o diapasão requer uma habilidade manual ímpar, porque a força que você usa para percutir tem que ser exata para que dure mais do que 40 segundos vibrando, né? Sim, Porque se a gente ouve aqui em 20 segundos e a hora que você transfere do paciente para o outro, a vibração do diapasão já acabou, é óbvio que o avaliador vai ouvir menos. Por quê? Porque percutiu menos força. Então, são cuidados muito importantes que têm que ser levados em consideração para esse tipo de exame, né? E a gente sabe que, assim, por exemplo, em São Paulo, né, a cidade de São Paulo, o pouco em torno, né, a grande ABC, a gente tem recursos muito amplos para avaliar um paciente, né? Então, a gente tem muitas possibilidades. Fora de São Paulo, a gente já sabe que a situação já é bem diferente, bem complicada. Às vezes tem um audiômetro de 1,5 canal no máximo. Então, o diapasão ele acaba realmente ele sendo muito útil nesse tipo de situação e na questão, por exemplo, hoje a gente tem os imitanciômetros que eles são todos automáticos, né? E que eles não inspiram, não é que eles são ruins, mas eles não inspiram tanta confiança, porque assim, uma vez a sonda exposta, se o paciente engoliu com mais força e movimentou a sonda, você já tem um viés no seu exame. Coisa que, por exemplo, com a Z7 não acontecia. Se você estava com a sonda colocada e o paciente engolia e tirava a sonda do lugar, o AC7 urrava e te dizia, desvedou, não está no lugar certo. Então, a gente tinha muito menos chance de colabar o conduto do paciente com a Z7. Porque a hora que você colabava, ele não dava pressão. Né? Ele ia direto lá para os 5 e não tinha Cristo que fizesse ele fazer o exame. Esses equipamentos que são digitais, eles te dão uma chance maior de colabar o pavilhão auricular do paciente, né, o conduto meato acústico, e causar uma falsa curva B ou
deixar de registrar uma curva B e aparecer uma curva A. Justamente porque naquele momento deu aquela desvedadinha e aparece um pico que não é verdadeiro. Então, porque eles acabam fazendo correções digitais da pressão inicial, coisa que o AZ7 não fazia. A gente podia fazer um grupo universal, nós amamos o AZ7, queremos ele de volta. Nossa, eu tenho muita vontade de escrever para a Interacústica e falar, escuta, qual é o problema de vocês? Por que vocês pararam de fabricar? Só porque ele era barato e eficiente? E durava a vida toda? O AZ7, gente, ele é quase uma barata, assim, ele não morre nunca. Né? Quem tem o AZ7, se acontecer uma guerra nuclear, vai sobrar o quê? As baratas e o AZ7. E o MA41? O MA41 também não... Isso, exatamente. O MA41 também sobreviveria com certeza a um ataque nuclear, certeza. Não tem muita dúvida sobre isso. Mas são equipamentos que realmente eles eram muito propícios, né? Eles também eram muito utilizados para avaliação ocupacional. Então, eles tinham que ter uma durabilidade e uma resistência realmente muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que na áudio ocupacional a gente tinha muita a movimentação dos equipamentos para ir até onde estavam os indivíduos que precisavam ser avaliados. Nem todas as empresas, como aquela que a gente adora, que a gente trabalhou, tinham baita de um laboratório lindo e maravilhoso, com uma sala acústica, né? Sim. Então a gente era muito feliz, né? Muito feliz. E que nos permitia fazer o SRT e a discriminação de todos os pacientes, porque todos saíam com uma audiometria completa, não tinha nada de fazer só via aérea e via óssea. Pois é, então aquilo lá era este lugar era a exceção das muitas exceções. Então, assim, e a diapasão, quando você está numa situação que você não tem um recurso de um emitanciômetro realmente confiável, às vezes, até mesmo o seu fone, às vezes o fone do audiômetro está com um mau contato, que não passa. A gente que trabalha há muito tempo com isso, no minuto que o paciente dá uma resposta, a primeira coisa que a gente faz é arrancar o fone da orelha do paciente, pôr na nossa orelha e ficar apertando até dar o defeito, né? Mas isso são muitos anos de levar na cabeça e entender que o audiômetro primeiro ele precisa estar na tomada, né? Para ele funcionar, se não funciona. Tem que apertar o botão do insert, porque se ele também não funciona, enfim. Então, a gente sabe quando o nosso equipamento não está funcionando 100%. Então, se você está com um fone que está com mau contato, e assim, não adianta, pessoas. Todo ser humano, faça você mesmo. Todo audiologista, inclusive, faz isso. Vai fazer audiometria. Eu falo, até hoje, só tem 2 pessoas que conseguem fazer a minha audiometria. Uma delas está aqui conversando comigo, que é a Érica, e a outra é a professora Marisa Fração de Azevedo. Por quê? Porque elas têm uma experiência e elas conseguem me enganar. Porque senão, se for outra pessoa me avaliando, eu sei até quando a pessoa está apertando o botão. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado, a gente tem que levar muito a sério esse tipo de exame, porque realmente depende muito da resposta do paciente, da compreensão do paciente, da vontade dele de responder. Então, um fone de via aérea que tiver com mau contato e der um exame estranho, o diapasão pode te tirar essa dúvida, pode te fazer olhar e falar, acho que algo não está bom aqui, preciso retestar, preciso refazer, vou trocar de fone, vou trocar de equipamento. Né? E lembrar que também o diapasão não adianta a gente fazer no ambiente ruidoso. Os cuidados da gente estar num ambiente limpo do ponto de vista acústico também é importante. Então, você não vai fazer diapasão no meio da sala de espera. Você não vai fazer o diapasão com a cabine aberta ou na sala com muito ruído no corredor. Você vai influenciar no resultado. Ele vai ter uma audição menor que 40 segundos por via aérea? Com certeza, porque o ruído vai encobrir o som mais baixo. Então, mesmo que você for fazer o diapasão, faça na cabina fechada. Eu tenho muito mais recurso hoje. Sim, a gente tem. Quem tem emissão otoacústica no consultório, não vai precisar, né? Basta o imitanciômetro, né? Ele já vai dar para a gente alguma resposta. O diapasão serve para quê, então? Para uma resposta rápida. O diapasão serve para você falar, eu tô com a pulga atrás da orelha, eu vou fazer só para ver se bate.
Porque a audiometria não tem por onde fugir. A audiometria é um exame redondo. Se ele está com calombo, tem alguma coisa errada. E esse exame não pode ser liberado. O que é um exame quadrado? Se eu tenho uma curva tipo A, uma tipo A bonitona, com um gap aéreo ósseo de 40 dB. Bate isso? Não bate. Ninguém vai assinar uma curva tipo A em 0,7 e um gap de 40, 50 dB. Ah, mas é otosclerose. Para tudo existe um limite, né? A gente vai ter que, se ele tem uma curva 1,6 de um lado e uma curva 0,4 do outro, é uma coisa. É uma diferença que você fala, pode ser que essa orelha esteja entrando, mas não vai ser nada diferente disso. Se eu tenho uma curva tipo B e não tenho nenhum gap, você fala, tá uma coisa errada. A menos que eu cheguei no limite do meu equipamento. O que é isso? Não é porque eu tenho uma perda profunda em 90, 50 dB que eu não possa ter uma otite. Né? Uma perda profunda não exclui um quadro de otite. Então, eu posso ter uma perda em 90 dB e chegar ali, depende do seu audiômetro, tem audiômetro que vai, a via óssea vai até 60, tem audiômetro que vai até 70, tem audiômetro que vai até 80, e eu ter ausência de resposta. Mas aí é um limite físico do seu audiômetro. Teu audiômetro não consegue testar uma via óssea de forma diferente. Então, eu vou ter uma perda profunda lá em 100 e em 60 ausente, porque a via óssea dele, na verdade, está em 65. Eu tenho a presença do gap? Tenho. O diapasão vai resolver para esse caso? Provavelmente não, porque o paciente não vai ouvir também o diapasão. Pode ser que por via óssea ele ouça alguma coisinha, mas muito provavelmente ele não deve te ouvir. E também tem que saber escolher a frequência do diapasão, né? Não adianta você querer usar, por exemplo, um diapasão de 250, que é muito grave e sofre interferência do ambiente. O ideal é que seja entre 500 e 1.500, né? O que você comprar para utilizar. Porque além do que, os muito graves vibra até o dente, né? Coloca. Tá se escutando só não, mas meu dente tá vibrando. Porque você faz uma vibração de todo acabouço. O Weber no começo era feito no dente, né? Punha no dente para ter mais vibração. Jesus. Que desespero. Enfim. Mas eu nunca fiz no dente. Mas eu também não. Na escola a gente já fez só para entender, né? Quando você faz para entender como é o funcionamento. Nas aulas que não tinha paciente, que só tinha aluno. Mas era para entendimento. Na prática, qual é o mais usado? O Weber, Cláudia. O Weber é, sem dúvida, dos testes acumétricos, é o mais usado. E em relação à frequência, o ideal é que seja da frequência de 1000 Hz, que ela é a mais confiável, porque a sustentação da percussão dela também é melhor. E a gente tem também escapou o que eu ia falar. A questão de, se você chegar muito próximo ali de 2000, às vezes o paciente lateraliza para o lado errado por questões físicas, né? E a gente não consegue encontrar, eu quero um diapasão de 1000 Hz, acho que próximo a 1000 é 1026, não é? Isso, é 1026. 1026, eles são frequências quebradinhas. Sim, eu quero ter um diapasão, nem que seja para pendurar no meu corrente. Então, o melhor lugar para comprar é Santa Efigênia. No final da Santa Efigênia, tem a parte que fica de aparelho, de equipamentos de som. Então, aqui em São Paulo, né? Então, eu não vou saber da referência do resto do país. Em São Paulo tem um lugar chamado Santa Efigênia, que é o paraíso dos eletrônicos. Então, tudo que você precisar tem na Santa Efigênia. Mais ou menos a 25 de março para encontrar coisa para bordado. Só que você pode ir na 25, compra a tranqueira, depois vai até a Santa Efigênia a pé, que dá certo.
E nessa Quando abrir, subgênia né? temos. Oi? Quando Quando abrir, puder. segunda-feira. É, Segunda-feira. diz a lenda. Ih, Jesus, não quero nem ver. E você pode encontrar, ou então na Teodoro Sampaio. Na Teodoro Sampaio também tem lojas de instrumento que vendem o diapasão. Nos congressos sempre tem um local ou outro que você encontra diapasão, mas eles são bem mais caros do que comprar nesses locais de. Então, na sua cidade, procura onde tem comércio de eletrônicos, que lá vai ter por conta. O piano, eu sei que todo afinador de piano usa o diapasão para sua calibração. A Eu acho que a gente explicação, podia. Pode não, falar, Li. é que a explicação de ser números quebrados, não ser exatamente 1000, é porque são oitavas, tá? Então ele começa em 440, que seria 436, na verdade, a primeira oitava, e aí ele vai subindo de acordo com as oitavas. Eu não entendo nada de música, tá, gente? Isso quem me explicou foi uma aluna que é musicista, então só repassando a informação. Assim como é o nosso audiograma, né? Isso. É que Uh, a gente pode falar. consegue usar a frequência fechada no audiograma por conta de ser som fabricado, né? O tom puro ele é um som fabricado. Exatamente. Isso. Na natureza não existe 1000 Hz certinho, assim, bonitinho, redondinho. Assim como não existe DBNA, né? Isso. Na natureza, a gente tem DB nível de pressão sonora, mas que a gente teria uma curva e não teria uma padronização, por isso todas as frequências sonoras, nível de pressão sonora, foram transformadas artificialmente em nível de audição para a gente ter o zero auditivo, que é aquela faixa reta. Mas na natureza a gente vai ter nível de pressão sonora só. Isso. Esse era um bom assunto, né, Erika? Falar, né? Dos tipos de DB. Eu acho, porque tem gente que anota, inclusive, mascaramento errado, né? Coloca o narrowband como unidade de medida. E, na verdade, o narrowband não é unidade de medida. É falar dos princípios psicoacústicos e físicos da audiometria, da audiologia. Eu acho que a gente tem 40 minutos, 20 minutos. A gente podia falar de algum supraliminar. O que você acha? Sim. Tudo bem, é Adoro. assunto de fonossauro supraliminar, é assunto de fonossauro supraliminar. Ele serve para alguma coisa? Muito pouco a gente usa, eu acho que, mas ele tem a sua história e teve o seu valor? Sem dúvida nenhuma, né? Então, o que são os testes supraliminares? Que são testes que estão acima do limiar de audibilidade, por isso que eles chamam supra. São testes que a gente não vai fazer no quanto o paciente ouve. Eles vão nos dar outro tipo de resposta. Eu acho que a gente utiliza hoje em dia o CISI, mas a gente não utiliza mais ele do ponto de vista diagnóstico. A gente utiliza ele no processamento auditivo, né, para fazer treinamento, e o Tone Decay. Acho que Sim, talvez o mais importante de todos hoje seja o Tone Decay, né? sim. A gente tem o Weber audiométrico, que é feito para limiar, que é a mesma situação. Põe o vibrador ósseo para identificar aonde eu tenho a melhor reserva coclear. E a gente tem o CISI e mais o Tone Decay, na verdade, que também pode ser feito no imitanciômetro. Não confio nesse que é eletrônico, tá? A 17 para sempre, mas enfim, o Tony DQ ele tem a possibilidade de tirar a dúvida se o paciente tem uma alteração coclear ou retrococlear, porque ele te mostra o fenômeno de adaptação, tá? Você sabe que no eletrônico eu não confio, eu nem consigo fazer o Tone Decay, né? Porque eu acho que a resposta que ele dá fica com muito artefato. Eu não confio porque eu acho que ele se retroalimenta. Sim. O AT235 até dá para você falar, talvez, mas a maioria eu não consigo também levar muito fé, não. Era o AV7 O mesmo, como tem. AZ26, que é o que eu mais utilizo, não juro por Deus não com ele. Então, a gente tem a questão
Por que a gente precisa saber se esse paciente é coclear ou retrococlear? Justamente porque a gente tem que sempre preconizar o pior prognóstico, né? Para a gente saber para onde a gente vai encaminhar esse paciente. Então, quando você faz o Tony Decay, principalmente o audiométrico, você consegue fazer com que o paciente tenha uma diferença entre a audição inicial e a audição final, uma porcentagem. Então, se eu começo a ouvir em 50 dBs e termino ouvindo em 70, eu tenho uma diferença de 20 dBs entre esses sons. Isso é para acontecer quando eu tenho uma alteração nuclear? Não. Porque se eu tenho uma alteração na cóclea, conforme eu tenho a estimulação, eu tenho que ser capaz de manter a minha atenção, de sustentar a percepção do som. Vai ter uma diferença de 5, 10 dBs, né, entre 60 segundos. Então, você põe o estímulo auditivo, né, o tom puro, e o paciente está com a mão levantada. A hora que ele para de ouvir, você sobe 5 dBs. Aí ele volta a levantar a mão. Parou de ouvir? Abaixa. Então, se ele faz isso umas 2, 3 vezes durante o teste, você tem uma chance de ter realmente uma alteração coclear. Agora, se a diferença da intensidade que começou, da intensidade que terminou, for maior que 20 dBs, maior ou igual, na verdade, você tem uma chance bem grande de ter um paciente que está em adaptação. Ou seja, o nervo não sustenta a estimulação. Eu, quando estou dando aula, eu sempre explico a adaptação com a sensação do dedo na ponta do nariz, né? Então, se você coloca o dedo na ponta do nariz e fica segurando, ele leva uns 30 segundos para você parar de sentir o dedo. Se você continua sentindo, seu nervo está hiperestimulado. Se você para de sentir muito rápido, seu nervo está hipoestimulado. Então, você tem uma questão neural acontecendo. O nervo ele foi feito para mandar essa mensagem o tempo todo, não para ele adaptar rápido e nem para ele não adaptar. Certo? Isso é importante, sim. Vai ter adaptação do estímulo? Vai. Então, assim, importante não usar o Orble ou o FM. Ele fica o tom modulado, não vai causar adaptação, porque você tem essa variação em torno da frequência. Então, tem que usar tom puro, puro. Ah, é chato? Tanta coisa na vida é chata. Então, lembrar de não usar o Orble. Se você ficar muito tempo dando estímulo, vai adaptar? Vai. Todos nós que somos normais adaptamos no momento, porque o nosso sistema nervoso ele é programado para economizar energia. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, ninguém mais tem aula com retroprojetor. Ventilador. Você coloca o ventilador, quando você liga o ventilador, você fala, que inferno na minha vida. Você está escutando o barulho na intensidade que ele é. Depois de um tempo, o seu cérebro vai entender, este barulho é constante, eu preciso gastar energia com ele? Não. Então, uma onda que era desse tamanho passa a ser uma onda deste tamanho. Seu cérebro fala, deixa o barulho lá. Eu não vou gastar energia com essa coisa que é constante no tempo. Agora, quando você desliga o ventilador, te dá aquele, ufa, que delícia. Porque você volta a ter um pico de curva, que é uma intensidade que estava sendo mantida, você isola essa intensidade, você sente aquela sensação de alívio. Seu sistema nervoso voltou a mandar um sinal, que aquilo não existe mais. Todo mundo entende essa sensação? Que fomos feitos para economizar energia? Por isso que a gente fica gordo? Culpa do homem da caverna? Filho da mãe do homem da caverna que nos mandou esse gene? Que tinha que economizar energia para quando ele tinha que caçar? Certo? Mas também eu odeio o homem da caverna. Não odeia não, porque foi graças a esse gene que a gente tem comunicação. Pode ir parando. Não odeia nada. Vamos lá. Foca do lado bom. Tudo bem, pessoal? Então ficou claro como é que faz o Tony Decay? Aí ele é supralimiar. Então você não vai começar lá ele em 0, tá, pessoal? Você vai colocar 20 dB. Outra coisa importante, tem que estar a audição simétrica. Carol! Tá? Saudade! Oiê. A audição tem que estar simétrica, porque se você tiver uma assimetria, você vai ter uma ajuda da orelha contralateral, né?
Existe a possibilidade de mascarar o Tony Decay? Existe, mas da bagunça, com toda certeza da galáxia, tá? Então, o ideal é que seja feito em audição simétrica, mesmo que tenha perda, para justamente a gente conseguir ver esse fenômeno de adaptação acontecendo num tempo inferior a 60 segundos, tá? A gente tem que conseguir sustentar a intensidade de um som para não... são 60 segundos antes do cérebro entrar nessa questão de suprimir o estímulo para poder você não se incomodar com aquele som que não é para você prestar atenção. Então, bastante cuidado com o Tony Decay, bastante cuidado com a instrução do paciente. Gente, é um teste chato. É 1 minuto dando apito na orelha do paciente e ele tem que ficar com a mão levantada. Então, você tem que dizer para ele que ele não pode abaixar a mão de jeito nenhum se não parar de ouvir. Tá? A gente tem que sempre reforçar a instrução. Sempre perguntar, parou de ouvir ou cansou o braço? Ah, não, cansei o braço. Então, cancela, começa de novo. Tá? Porque a gente precisa... Dá uma plaquinha para ele poder fazer isso, inventa alguma moda. E vai fazer isso para todo paciente, seja ele coclear ou retrococlear? Não. Para quem que a gente escolhe? Para aquele que a gente desconfia que seja um paciente retrococlear. E como eu desconfio que aquele paciente é retrococlear? Pista número 1, IPRF. IPRF muito ruim em relação à audiometria é um sinal que aquele paciente é um retrococlear. Vale a pena fazer? Eu acho que sempre vale. Se der negativo, vai excluir o retrococlear? Não. A gente não é um teste... me fugiu a palavra. Não é um sinal patognomônico. Não é um sinal patognomônico. Outro assunto legal, né? Sinais patognomônicos de patologias. Não é um sinal patognomônico, mas é um dado a mais que você vai enviar para o médico responsável pelo paciente. E rezar para que ele saiba o que fazer com essa informação, certo? Às vezes, a gente é tão simpática que a gente escreve assim, sugira avaliação eletrofisiológica, porque a gente é fofa, sabe? Agora, se você não conhece o médico, aí que não saiba. Exatamente. Agora, se você conhece o médico, você pode passar a mão no telefone e falar, olha, deu uma coisa estranha, manda para eletrofísio, entendeu? Mas é sempre bom sinalizar. É aquilo, se o seu exame te leva a um pior prognóstico, que é ser retrococlear, você tem que fazer tudo que está ao seu alcance para o paciente seguir o processo. Então, deu umas coisas estranhas, muito esquisita, que vai comprometer a qualidade de vida do paciente, não hesite em sugerir um eletrofisiológico. E uma coisa muito importante, pessoal, explique o resultado para o seu paciente. Porque senão os coitados saem de lá achando que vieram fazer brincadeira de índio. Não é, tá? Tem que explicar. O senhor tem uma perda, essa parte do seu exame tem um dado que me chamou a atenção. Então, estou escrevendo aqui no laudo para o médico, sugerindo um outro exame para confirmar isso, para a gente descartar uma situação mais complicada. É ruim dar esse tipo de notícia? Não é divertido. Mas se você fica omitindo esse tipo de dado, você prejudica o paciente. Principalmente no caso do retrococlear, que ele vai ficar surdo e não tem o que fazer, porque lesou nervo, acabou. E ele não vai ter uma qualidade de vida, ele não vai ser encaminhado, por exemplo, para aprender uma comunicação alternativa, para um aprendizado de língua brasileira de sinais, aqui no nosso caso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses sinais que a gente encontra para poder dar continuidade no atendimento desse paciente e ele ter clareza dele chegar no médico e falar, a doutora que me atendeu falou que precisa desse outro exame, para ele também ter poder sobre a vida dele, porque a gente também tem que dar o direito dele querer continuar a investigação ou não. E se a gente tiver como escolha um AZ7 ou um audiométrico, eu sempre opto pelo AZ7. Agora, no meu caso, que tem um AZ26 e um impedância e um audiométrico, eu não opto pelo AZ26, eu opto pelo audiométrico. Então, é conhecer o seu equipamento para saber que uso você vai fazer dele. Exatamente.
Então, pessoal, esses testes, eles nos dão indícios de que precisam ser feitos outros encaminhamentos, outras avaliações para dar continuidade ao atendimento desse paciente. Paciente condutivo, o supralimiar, ele vai dar ajuda para a gente no quê? Se for o Weber, né? Para a gente saber onde está a melhor reserva coclear. Por que isso é importante? Porque a gente tem a questão da cirurgia. Então, você vai fazer um tubinho, a gente vai encaminhar para um tubinho de ventilação, ele vai operar a orelha pior primeiro. Então, se você sabe aonde está a melhor reserva coclear, é aonde ele vai agir. Né? Então, o Weber ele tem essa importância para ajudar o médico a decidir qual orelha ele vai operar primeiro, ou se ele vai operar as duas ao mesmo tempo. Então, são todos dados que vão ser determinantes na continuidade do atendimento desse paciente. E lembrar também que o Weber audiométrico a gente não usa qualquer intensidade, né? Isso. Não é ir lá no louco e falar, uhul, vou fazer esse em 60, uhul, vou fazer esse... Não, existe uma padronização. Isso, a gente sempre coloca, a gente vai somar as frequências. Então, eu vou pegar 500 de um lado, 500 do outro, somo, divido por 2. A via óssea, lembrar que eu estou falando sempre em via óssea para o Weber, não estou falando em via aérea, porque eu estou colocando audiômetro no osso, não estou colocando o fone. Então, a gente faz isso, soma os valores das vias ósseas, divide por 2 e soma 20 dB para fazer a intensidade do teste. Em todas as frequências? Não. A gente vai testar 500, 1000 e 2. Ah, por que não testa o resto? Ah, então, porque a gente está lidando com vibração óssea. Então, se eu coloco vibrador... É o mesmo motivo pelo qual a gente não faz ósseo em 250, porque tem mais vibração do equipamento do que som, por assim dizer. Ah, por que não faz em 4000? Pelo mesmo motivo, tá? Então, a gente escolhe não, foram pesquisadas e determinadas a utilização das frequências de 500, 1000 e 2000 para fazer o Weber. Para a gente ter certeza. Ah, e por que faz isso? Porque tem um negócio chamado perda mista, né? Nós também temos uma coisa dessa. Às vezes, na perda mista, a reserva coclear tá boa até 500, até 200, até 1000, quando chega no 2000, acabou a maravilha da reserva coclear. Então, aí vai ter um Weber que vai ter frequência para um lado, frequência para o outro. Por quê? O que isso indica para o médico? Que você fez errado? Não. Indica que o paciente tem uma questão que começou condutiva, onde eu tinha uma melhor reserva coclear e depois ela mudou para o outro lado, porque elas se equipararam. Se a gente Sim, eu coloco. Eu também. Na minha folha de exame, inclusive, eu tenho um campo de acumétricos, coisa de gente velha, né? Eu tenho um campinho que eu coloco todo... Para de rir da minha cara. Tá escrito acumetria. E eu tenho o espaço para colocar tanto o Rini quanto o Weber acumétrico na minha folha de exame. E eu tenho um quadradinho também de Weber audiométrico. Se vocês quiserem, na próxima semana eu trago para vocês verem minha folha de exame como que é. Ela é bonitinha, ela é digna. Mas ela é de gente velhinha que tem acumetria. Eu garro amor na acumetria, então eu tenho um espaço para escrever o exame. Que eu acho que é importante. Sim. E mesmo que a folha de exame que você esteja utilizando, ela não tenha esse cuidado de ter o local ideal para marcar, fez o teste, escreve. Sempre ter o campo observação. Isso. E se você se deu ao trabalho de fazer, é porque algo lá no fundo da sua alma te disse que aquilo precisa chamar a atenção, então sim, descreva. Pinte de colorido, faça asterisco na observação, né? Como eu falei, se você tiver familiaridade com o médico com quem você está trabalhando, ligue para ele e fala, tô te mandando um exame assim, pois uma observação assim, porque aconteceu isso, isso e isso. Porque o médico não tá lá com a gente, né? Os doutores gente, vai cair. Vai cair? Já? Ah, vai cair. Então, é isso. Semana que vem a gente está saindo da quarentena aqui em São Paulo. Então, a gente vai ter que ver como nossa vida vai ficar a partir dessa saída, mas pelas redes a gente coloca, talvez a gente faça mais tarde a nossa live da quarta-feira do grupo de estudo,
mas semana que vem, a princípio, ficam os eletrofisiológicos. Lembrando Tá que o ótimo. curso de emissão da professora Aline foi para o fim de junho, tá? Então dá tempo de fazer a inscrição ainda.